Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Hoje vamos responder aqui, a esse vídeo do canal Contradições da Bíblia, eu acho que é o Sky Kund aqui, sobre que ele fala sobre a contradição do beijo, Tem um vídeo no canal dele, que fala sobre essa questão aqui, escolhi, no caso lá. Mas sempre vamos responder aqui, vocês podem ver aqui na playlist do canal de contradições, respondendo a contradições da Bíblia, e vocês podem ver todas as respostas ali, certo, pessoal? Bom, pessoal, então eu estou mostrando aqui o artigo, direto do blog, para vocês possam conhecer também, Aqui é o site do blog do Logos Apologética, e aqui eu respondo também, tanto por artigo quanto por vídeo, Então eu já estou respondendo aqui, no caso, Bom, vamos ver aqui, Não sou de fazer publicidade desses canais ateístas, mas é bom dar uma resposta para que não enganarem outras pessoas, O objetivo deles é lançar dúvidas e confundir a cabeça das pessoas, Então muitas vezes vem com essa questão de lançar dúvidas, incerteza ali para confundir, no caso, alguns, Nosso intuito é desmascarar isso e esclarecer. O primeiro ponto é esclarecer o que é uma contradição. Certo? Nós já falamos aqui, então vocês podem acessar aqui, eu acho muito importante vocês acessarem esse outro artigo aqui, do Logos, que é regras para avaliar alegadas contradições e dificuldades bíblicas, Vocês podem ler esse artigo, recomendo muito, tá certo, pessoal? Que é o seguinte, meus amigos, muita gente só lê o título do artigo, Muita gente tem preguiça, isso é um grave erro, Muita gente, ateístas principalmente, Só lê o título, Tem preguiça ou falta de capacidade mental, ou preguiça mental, preguiça de ler o artigo e entender, certo? Então tá tudo aqui explicado, as regras para poder entender isso, certo? Recomendo que vocês leiam aqui, essas explicações iniciais, certo? Mas vamos lá, explicando aqui. Antes de mais nada, pessoal, peço para que vocês já se inscrevam no canal, quem não é inscrito, curtam o vídeo, compartilhem para que mais pessoas sejam informadas, pessoal. Apoiem o canal aí, dê uma força, comentem suas dúvidas, Quais são suas dúvidas, tanto sobre esse vídeo como qualquer outro, eu respondo com o maior prazer, Já falei, peço para vocês inscrevam-se sempre como hashtag LogosResponde, que eu vou achar lá a pergunta de vocês, as dúvidas, seja sobre teologia, sobre tudo, qualquer coisa relacionada com a apologética, E dúvidas, questões que eu vou responder, certo, pessoal? Então, já pedi para vocês lerem um artigo, Então, o que é exatamente uma contradição, uma alegada contradição? Uma contradição, é quando A diz uma coisa e B outra, contradizendo ou anulando um ao outro. Uma omissão de informação não é uma contradição. Uma pessoa vendo um acidente de carro no cruzamento pode ter visto o carro azul batendo no vermelho de um ponto, enquanto outra de outro ponto, de ângulo, Não é uma contradição, mas informações diferentes do mesmo ponto. A contradição seria se o acidente foi entre um carro, no caso, azul batendo vermelho. Se uma dissesse que não, foi um carro lilás batendo um carro verde. Isso é uma contradição? Não é isso que acontece na Bíblia, não é isso que nós vamos ver aqui. Eu recomendo muito para vocês, pessoal, que vocês adquiram esse manual bíblico das questões polêmicas, difíceis e polêmicas da Bíblia. São respostas a mais de 250 questões, certo, pessoal? Sobre essas mesmas questões aí que esses ateístas céticos fazem. E para outras pessoas que têm dúvidas também, Pessoas aí que são estudantes, estão estudando a Bíblia seriamente, profundamente. E aí tem dúvidas. Eu recomendo muito adquirir esse manual, está muito barato, certo? Por preço aí, no caso, promocional. E vocês podem adquirir sempre pelos nossos links, certo, pessoal? Porque assim vocês recebem bônus exclusivos, E esse manual é muito bom, E vai esclarecer bastante. Nosso parceiro aí, do André Sanches, Vocês podem ver aí também. Então aqui eu expliquei o que constitui uma contradição. A lei da não contradição, que é a base de todo pensamento lógico, afirma que uma coisa não pode ser A e não A ao mesmo tempo. Em outras palavras, não pode estar chovendo e não chovendo ao mesmo tempo, certo? Vocês não vão ver ali um solteiro casado ao mesmo tempo, Se alguém pode demonstrar uma violação deste princípio das escrituras, então e somente então pode provar uma contradição. Por exemplo, se a Bíblia dissesse o que não diz, que Jesus morreu por crucificação, tanto em Jerusalém quanto em Nazaré, ao mesmo tempo, isso seria um erro comprovável.
Então aqui recomendo que vocês deem uma lida nesse artigo, tá pessoal? É muito bom, só estou dando uma repassada sempre, aqui é para apresentarmos, tá? Eu vou tocar aqui um trechinho do vídeo dele aqui, vocês podem entender, aqui está o vídeo, vocês podem ver aqui no artigo, é melhor, né? E onde ele faz essa ligação, né? Do beijo. O que é essa contradição do beijo praticamente, tá? A questão da contradição. Basicamente sobre aquela questão do beijo de Judas, né? No caso ali. Aqui eu cito o exemplo, por exemplo, no caso do cego de Jericó. Mateus relata como 2 cegos encontraram Jesus, enquanto Marcos e Lucas mencionam apenas um. No entanto, Lucas diz que Judas beijou Jesus e em João não menciona. Aqui eu cito algumas respostas para isso, né? A resposta, obviamente, é que o homem, né, aqui sobre essa questão aqui do Mateus, né? Mas vamos descendo aqui mais sobre o caso de João, né? Olhando para as duas informações, conforme o cético afirmou, vemos que definitivamente haveria uma contradição entre a primeira afirmação expressa como sim, Judas identifica Jesus com beijo, versus a segunda afirmação, não, Judas não identificou Jesus com beijo, mas Jesus se identificou em vez disso. No entanto, a próxima questão seria se os versículos da Bíblia citados pelos céticos apoiam essas duas afirmações. O cético, no caso ali o canal, citou com precisão as 3 passagens usadas para apoiar a primeira afirmação de que Judas identificou Jesus, certo? Olha lá, então aqui citações e todos mencionam Judas beijando Jesus. Tanto Mateus quanto Marcos mencionaram que Judas iria identificar Jesus com beijo. Em Lucas 22:48, vemos Jesus perguntando retoricamente a Judas se ele iria trair o Filho do Homem com um beijo que demonstrasse que Jesus sabia o que Judas estava fazendo. Quando examinamos mais cuidadosamente a passagem usada para apoiar a segunda afirmação, encontramos um problema. João não apoia a afirmação de que, não, Judas não identificou Jesus com beijo, mas Jesus se identificou. Parece que o cético pode ter ficado preso à observação de que, no Evangelho de João, a passagem menciona a iniciativa de Jesus em se identificar com um grupo de homens armados, enquanto outras passagens não mencionam esses detalhes específicos. Mas Jesus se auto-identificando com um grupo de homens armados não é contraditório com o fato de que Judas também identificou Jesus com um beijo por causa dos homens armados. Tenha paciência enquanto eu explico a seguir no raciocínio. Aqui eu explico mais, né, em detalhes, certo pessoal? Esses artigos são para quem quer realmente saber de resposta, certo pessoal? Não é como esses vídeos simplistas de ateístas que põem lá uma questão, põem dúvida, planta dúvida na sua cabeça e sai correndo. Não é assim. Aqui eu explico, tá? Que não é bem assim, não é contradição, são pontos de menções diferentes. Seria muito estranho se todos mencionassem igualmente o mesmo fato, né? Às vezes parece ali que eles combinaram a mesma coisa, mas não são acréscimos. Um menciona uma coisa que outro mencionou. Isso não é contradição, né? Esses homens armados provavelmente não sabiam com certeza a aparência de Jesus, ou pelo menos a maioria deles não sabia. Aqui estão as razões pelas quais eu digo isso. Se eles fossem capazes de se identificar Jesus com certeza, não faria sentido porque Judas os acompanhou, né? Depois, aos 3 minutos e 5, ele fala que João 18:3 diz coorte, né? Sim, é verdade, mas ele alega que seriam necessários 600 soldados para prenderem Jesus. O que ele não entende, por puro simplismo, é que foi um destacamento de soldados, dos soldados da Fortaleza Antônia, ou seja, foi um grupo de soldados ali. João 18:3 mencionou que o corpo de homens armados incluía a corte romana. Esses soldados gentios não teriam sido os especialistas residenciais, identificaram um pregador religioso judeu na escuridão da noite. Não se esqueça de que esta região estava sob o Império Romano nessa época e que eles provavelmente teriam exercido alguma liderança desse grupo de ataque. Então, para eles, trazer uma pessoa de dentro dos discípulos de Jesus para identificá-lo com certeza faz sentido, certo? Além disso, observe João 14 de perto. Quando Jesus perguntou ao grupo de homens armados, quem vocês procuram? Eles nem mesmo perceberam que estavam falando com o próprio homem que procuravam. Observe em João 14:5 como eles responderam à pergunta de Jesus, dizendo ao próprio Jesus, Jesus o Nazareno. E João 18 nunca diz, não houve beijo. O beijo simplesmente não é mencionado por João e teria ocorrido entre os versículos 18:3 e 18:4. A multidão esperou enquanto Judas chegava e beijava Jesus. Judas então recuou em direção à multidão e ficou com eles. Tá? Então o próprio Jesus se move em direção à multidão. Está aí uma ordem aqui. E diz a eles quem ele é e eles recuam. Quando eles se levantam, colocam as mãos sobre ele e depois o amarram. Isso pessoal, isso chama-se somar 2 mais 2, né? Depois, aos 3 minutos e 37, ele lá, o Skyconde, né?
no canal lá, pergunta por que Jesus foi julgado pelos judeus e não por Pilatos. A base jurídica do povo hebreu era a Torá e o Mishnah, né? Os juízes aplicadores do direito compunham o Sinédrio. Na época, o governador era Pôncio Pilatos, o que possuía o chamado ius gladi, né? Ou seja, o poder da vida e da morte. Jesus passou por 2 julgamentos, um religioso perante o Sinédrio e outro político diante de Pilatos. As acusações políticas eram sedição, declarar-se rei e incitar o povo a não pagar impostos a César. Jesus passou, no caso, o Sinédrio não tinha o poder para decretar a pena capital, por isso Jesus foi acusado de ter instigado o povo à revolta, sedição, incitando a não pagar tributos a César e de ter se proclamado rei, ou crimen lese majestade. A história da morte de Jesus começa com sua prisão. A prisão de Jesus aconteceu na noite de quinta-feira, véspera da Páscoa, sem qualquer mandato. A história conta que Judas Iscariotes entregou Jesus aos sacerdotes. Teria traído seu mestre por 30 moedas de prata. Encaminhado a Pilatos, este, por primeiro momento, enviou Jesus ao rei Herodes para julgamento. Herodes devolveu Jesus sem sentença. Não havia acusação, prisão ilegal, processado por juízo incompetente. Agora aqui, uma possível ordem de eventos, tá? Então, primeiro, Judas identifica Jesus com beijo. Segundo, Jesus pergunta, Judas, trai o filho do homem com beijo? Terceiro, Jesus pergunta aos outros, a quem buscais? Quarto, eles dizem, a ele que estão procurando Jesus de Nazaré. Quinto, Jesus responde, eu sou ele. Não há contradição, precisamos apenas juntar as peças. Certo, pessoal? Então vocês vêm aí, tá? Dêem uma olhada no artigo aqui que responde. Eu vou responder muito mais, tá? Se vocês quiserem mais vídeos como esse, deixem nos comentários aí, comentem, falam, Emerson, nós queremos vídeos assim. Comentem, quanto mais pedidos tiver, mais vídeos respostas eu faço, tá? E aqui eu recomendo muito para vocês, pessoal, como eu falei, aqui o manual, da Bíblia, das questões difíceis e polêmicas da Bíblia, É um manual que contém mais de 250 perguntas bíblicas respondidas de forma simples e descomplicada, a fim de ajudar todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus e extrair dela as principais respostas que ele tem a nos dar. São mais de 500 páginas de conteúdo. Olha que legal, pessoal, certo? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curtam aí, comentem, certo? Quero ver aí o comentário de vocês. Apoiem o canal, certo, pessoal? Compartilhem para que mais pessoas aí sejam informadas. Certo, pessoal? É isso aí. Um abraço e até mais.